Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos falar de felicidade. E não tem como ser feliz sem o perdão. Não há felicidade sem perdão. A palavra perdão é uma palavra que nós precisamos entender ela desde a sua criação. Perdão vem de perdonare, de permanentemente, donar e doar, quer dizer, deixa pra lá, esquece, né? Perdoa é para perdoar mesmo. Aliás, não é para esquecer, porque aí seria amnésia, mas é para se libertar. Os processos de mágoa fazem um mal imenso para todos nós. Se formos verificar o que acontece no corpo do nosso espírito, isto é, nosso perispírito, nós vamos ver ali uma mancha escura, um foco de doença, um foco doentio. E a ciência já explicou por várias vezes que os processos de mágoa acabam se exteriorizando, criando úlceras, gastrites nervosas, câncer, sabe-se mais lá o quê. Por isso que Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, exortou a que nós perdoássemos infinitamente. Pedro, em determinada passagem do Evangelho, pergunta: Mestre, devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? E Jesus fala, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Agora, por que o 7? Por que o 70? Para os judeus daquela época, e ainda hoje, o número 7 é o número da completitude. É o número da Cabalá, que significa o ciclo fechado, completo. Na velha Torá, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele consagrou, ele abençoou a sua criação. São 6 grandes períodos geológicos, 7 grandes períodos geológicos, que nós temos que entender essa criação da vida aqui na Terra, ao longo dos 4 bilhões e 500 milhões de anos da nossa história aqui do nosso planeta. Pois bem, esse 7, que significa o período de abençoar a obra de Deus, significa que nesse 7 não tem lugar para a matéria, não tem lugar para as coisas materiais e é o dia dedicado às coisas espirituais. Tanto é que a cada 7 em 7 anos não se planta na terra, que é um período da terra descansar. O 7º dia é o dia do descanso e a cada período de 7 períodos de 7 anos, isto é, 49 anos, se comemora o jubileu, se libertam os escravos, isso na época de Jesus. Então, os 70 vezes 7 vezes que Jesus nos exorta a perdoar, é para perdoar de verdade, não é para ficar contando, vou perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não, perdoa. Agora, os processos de perdão não é esquecimento, não é deixar para lá, é muito mais complexo dentro da justiça divina. A justiça divina, segundo o livro dos Espíritos, está escrita em nossa mente, está escrita em nossa consciência. Kardec pergunta para os Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Nas vossas consciências. Pois bem, onde está a mágoa? Nas nossas consciências. Onde está a ofensa? Nas nossas consciências. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, os Espíritos explicam que para que se efetue o perdão completo, é preciso uma etapa de 3 passos. O primeiro passo é aquele que ofendeu, ele se arrepender daquilo que ele fez. Não importa o que fez. A sua consciência o acusa
de que fez algo errado e ele deve se arrepender, isto é, sentir que aquilo que ele fez foi errado e que não deveria ter feito. Mas só o arrependimento basta? Não, segundo os espíritos que assessoraram Kardec na construção dos livros, né, ditados pelos espíritos, para ser a base da nossa doutrina. É preciso a expiação. O que é expiação? A palavra para os espíritos parece sofrimento, parece uma tragédia, parece um castigo, mas expiação é tornar-se melhor através de processos, muitas vezes parecidos com aquilo que nós fizemos para o outro. Então, muitas vezes, o espírito arrependido, no transcorrer das suas jornadas, aqui na carne ou fora da carne, no estado da erraticidade, isto é, livre da matéria, o espírito, quando vai reencarnar, ele pede, fala, olha, eu quero passar pelo mesmo problema que eu causei, para que eu possa sentir aquilo que eu fiz o outro passar. Então, o processo de expiação, de depuração daquilo que está ruim dentro da sua consciência. Ele se arrependeu. E o arrependimento é diferente do remorso. O remorso, você fica remoendo a culpa. E o arrepender-se, opa, errei, que queres que eu faça? Não foi o que Paulo de Tarso falou para Jesus às portas de Damasco, quando ele percebe que errou ao perseguir os cristãos? Senhor, o que queres que eu faça? Então, o arrependimento, ele está ligado a uma mudança de postura mental, a uma mudança de comportamento, diferente do remorso. A pessoa muitas vezes está remoendo a culpa, mas não mudou, está lá, sofrendo, adiando a sua cura. Então, o primeiro passo do processo de perdão, e por isso que hoje nós estamos falando de felicidade, não há felicidade sem perdão. Primeiro passo é o arrependimento, segundo passo é a expiação, extrair a piedade, extrair a pureza dentro do nosso coração através de uma jornada da gente tirar de dentro da gente aquilo que nos está fazendo mal. Ah, mas isso aí já basta? Opa, falta um terceiro e importante passo, que é o da reparação. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, expiação. Terceiro passo, reparação. E vamos reparar o quê? Vamos reparar o mal que nós fizemos. Como Deus, na sua infinita sabedoria, vai colocar à nossa frente as etapas que nós temos que vencer para reparar o mal feito. Às vezes um filho problema é uma maneira da gente reparar. Às vezes nós tiramos tudo de uma pessoa numa encarnação passada e viemos nessa aqui para reparar, para arcar com as consequências dos nossos atos. Não estou dizendo aqui que todo filho problema é isso, mas todo filho tem profundos laços do nosso passado para hoje. Não são filhos ao acaso. Os filhos, eles são entidades, espíritos, filhos de Deus, que voltam à matéria sob a nossa tutela. E a nossa responsabilidade é encaminhá-lo no caminho reto, no caminho bom, no caminho do progresso moral e intelectual. Os filhos precisam da nossa firmeza amorosa. Os filhos precisam do nosso aconselhamento no momento adequado. Só uma breve passagem, os jovens, eles não têm estrutura para, por exemplo, perceber o que é amor. As estruturas psíquicas vão surgir na maturidade. Até lá, são aquelas paixões, são aquele avassalar de emoções que vão, né, tocando eles dentro daquilo que eles precisam buscar.
cabe nós, os adultos, pais, cuidadores, avós, tios, tias, saber orientar essas crianças para que se transformem em adultos com toda a tranquilidade possível, cada um passando por aquilo que tem que passar. E um filho vai carregar a sua própria cruz, não queira você, pai ou mãe, querer, como queriam os pais do Siddhartha Gautama, colocaram ele no palácio para longe de todos e qualquer mazela, todo e qualquer sofrimento, que o Siddhartha Gautama é o Buda, né? Eles queriam preservar ele das mazelas da vida. Bom, o que eu quero dizer é que nós temos compromisso, responsabilidade com esses espíritos para que eles tenham em nós os referenciais, para que sejam eles pessoas vitoriosas em cima de suas próprias batalhas. Voltando à questão do perdão. Então nós precisamos arrependimento, expiação e reparação. Sem o qual, sem a reparação, não há o perdão. Não há, sempre vai faltar alguma coisa. E a gente vai reparar cada um na medida. Todo mundo aqui tem um planejamento reencarnatório. Todo mundo aqui tem já uma programação do que tem que fazer aqui na Terra. Ah, vamos completar 100%? Difícil. Mas se a gente tiver aí uma nota 7, 7 é bom, dá para passar de ano tranquilo. Então, para que nós construamos a felicidade, e a felicidade, ela só existe se não houver mágoa, se não houver doença, se não houver tristeza ou entristecimento. Então, a felicidade é um estado de bem-estar físico, espiritual e psíquico. A pessoa pode ser feliz nas mais precárias situações econômicas. E a pessoa pode ser infeliz nas melhores situações econômicas. Tanto é que os altos índices de suicídio nos países de primeiro mundo, né, é isso, a pessoa tem tudo, mas não sabe lidar com uma frustração, não sabe enfrentar algumas situações. Não tô querendo aqui julgar quem comete o suicídio, porque o suicídio, o espiritismo é contra o suicídio, mas nós não somos contra quem praticou um ato desse. Não nos cabe julgar. A gente não está no lugar da pessoa. Então, a felicidade é um estado de bem-estar psíquico, mental e espiritual, em que nós estamos bem conosco mesmo. E o que é que acontece nesse mundo materialista que nós vivemos? No mundo consumista que nos mede por aquilo que nós vestimos, por aquilo que nós ostentamos ter de posse. Então, a gente sempre, se uma filha nossa vai namorar com alguém, nós queremos saber o seguinte: a pessoa trabalha, é de boa família, como se isso fosse resolver a questão da violência doméstica, a questão da falta de caráter. A pessoa quer namorar com alguém, é uma boa pessoa. Quais são os valores? Ele vai tratar bem a minha filha? É uma pessoa honesta? Então, a nossa vida na atualidade, a vida tocada pelos valores materiais, valores de consumo, de bem-estar, de conforto da vida material, prejudicando a questão da vida espiritual. Então, para construirmos a felicidade, que é essa edificação do reino de Deus dentro do nosso coração, qual que é o caminho? Jesus já deixou o mandamento maior. Não tem outro caminho. É amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? É amar aquilo que realmente importa, a vida espiritual. Não estou dizendo para abandonar a material. Dai a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Ultimamente a gente só quer dar a César o que é de César. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E na nossa dificuldade de entender o que é isso, aí Jesus traduz. Jesus vai lá, aperta a tecla SAP. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda dá, ele é categórico. Nisto permanecendo,
sereis reconhecidos como os meus discípulos. Olha só, então Jesus não deixou religião A ou B, mas Jesus deixou um comportamento baseado, lastreado na atitude amorosa, e o amor só existe em decorrência das nossas relações interpessoais. Não existe o amor sozinho. Então a felicidade, quer ser feliz, ame. Quer ser feliz, perdoe. Perdoe. Porque se a pessoa realmente te ofendeu e você não, e você aquilo está dizendo, perdoa. Porque quando você perdoa, você se liberta daquela relação. Uma relação de entristecimento, de mágoa, de machucar. Não é assim? Quando a gente briga com um parente, com uma pessoa querida, aquilo fica anos e anos, aquela mágoa ali cozinhando. A gente volta até a conversar com a pessoa, mas está lá aquilo prejudicando a relação. Por isso que o abraço é maravilhoso. E por isso que no estado de pandemia, isso nos tortura. Então o abraço, você dá um abraço, e o abraço para funcionar tem que ter mais de 10 segundos. Um abraço para funcionar, 10 segundos. Quando a gente se abraça, a gente se desarma. A gente está de coração com coração. Nós damos abraços com a pessoa querida. Mais de 10 segundos. Para construir a felicidade, não tem outro caminho a não ser o amor. E o amor incondicional. E quero dizer aqui que o amor incondicional não é sentimento, é atitude. Como é que Jesus fala para que a gente possa amar os nossos inimigos? Eu não consigo ter o amor sentimento, o amor eros, o amor philos, por quem eu não gosto, por quem me odeia. Mas eu posso ter o amor ágape. Philos, eros e ágape, as 3 maneiras de se escrever a palavra amor dos antigos gregos. Então esse amor ágape, quer dizer, é um amor que eu me coloco como atitude de respeitar o próximo, procurar entender o pensamento dele, procurar entender os motivos dele e querer o bem para ele. Independente se ele quer o mal para mim, oferece a outra face. Quando Jesus fala oferece a outra face, te ofenderes uma face, oferece a outra, que é a outra face? É o outro lado da moeda. Não sou igual, ou então procuro ser melhor, perdoando para ser perdoado, amando, buscando compreender aquele que se posiciona diante de mim. É para esse o objeto do meu amor. E esse amor, digo, insisto, não é sentimento, é atitude. Isso quem está dizendo não sou eu. Isso quem dizia era Martin Luther King, pastor dos Estados Unidos, que lutava pelos direitos contra o racismo naquele país. Então o amor, ele é atitude pensada, teimosia. Foi isso que Jesus fez, ele amou a todos. E do alto da cruz ele pede, Senhor, perdoai-os que não sabem o que fazem. E como é que eu posso me posicionar nas diferentes situações da minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Quero contar uma pequena história. Era uma antiga aldeia na velha Índia colonial, que uma jovem pergunta ao seu pai, uma pessoa muito rica, fala, pai, eu quero que você me dê o melhor professor que você tem, o melhor conselheiro que você tem, para responder uma grande pergunta. E qual é a pergunta, minha filha? Aí a pergunta é, como eu devo me posicionar diante das dificuldades para eu vencer as dificuldades? Ah, vamos lá. Desceu as escadarias do palácio, foi até a cozinha. Ela ficou intrigada. E aí, apontando o cozinheiro, o pai falou, eis o meu melhor conselheiro, pergunta para ele. A menina ficou assim, admirada, e falou, tudo bem, seu cozinheiro, o que eu preciso fazer para sair bem de todas as situações? Aí ele mostra 3 panelões com água fervente. Num panelão ele coloca cenouras, no outro panelão ele coloca ovos, e no terceiro panelão ele coloca pó de café. Aí ele falou, minha querida princesa, olhe só, tem pessoas que diante da fervura da vida, diante das situações agressivas, são como esses legumes. Elas entram endurecidos e bastou ali um pouco tempo naquela situação e elas perdem a sua firmeza e se desmancham. Há, entretanto, outras pessoas são como esses ovos que eu coloquei nessa segunda panela. Elas entram com o seu coração
mole, cândido, líquido, afável, mas diante da situação elas se endurecem e saem endurecidas. Mas, princesa, procure ser como o pó de café, que diante da situação em que foi colocado, ela transforma a água fervente numa bebida revigorante. Então, diante das situações, entendamos o nosso papel e vamos procurar ser parte da solução. Quer fazer a crítica? Aponte a solução. Não tem nada para ajudar? Faça uma prece. Recebeu uma ofensa? Perdoe. Não existe felicidade sem perdão. Não existe felicidade sem amor. Esse é o recado da noite de hoje. Vamos refletir sobre essa importante lição de Jesus de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Uma boa noite, muito obrigado.